A batalha em Iwo Jima foi tão implacável que até uma única imagem bastava para empurrar homens exaustos a continuar avançando. A bandeira no topo do monte. Para os soldados lá embaixo, ela significava esperança, desafio e a prova de que o avanço não podia parar. E ainda assim, naquela ilha, nada estava em silêncio, nada estava em paz. Nada realmente havia terminado. Não existia um momento de descanso verdadeiro, nenhum abrigo real, nem sequer uma escuridão completa. Porque sob o solo negro e queimado de Iwo Jima, havia algo que tornava a guerra ainda mais cruel do que já parecia na superfície. Debaixo daquela pequena ilha vulcânica, existe todo um reino de túneis selados, câmaras fechadas e passagens esquecidas que, desde 1945, em parte nunca mais foram abertas. Mais de 1.500 salas isoladas, conectadas por muitos quilômetros de túneis escavados manualmente na rocha vulcânica. E até hoje ninguém sabe exatamente o que ainda permanece escondido lá embaixo. Se você se interessa por histórias em que o passado deixa de parecer distante e começa a dar a sensação de que ainda respira logo abaixo da superfície, então continue assistindo e inscreva-se no canal, porque o que estava escondido sob Iwo Jima pertence a um dos capítulos mais perturbadores da Guerra no Pacífico. Em 1984, uma equipe de construção abriu acidentalmente uma dessas entradas seladas. Da escuridão saiu uma corrente de ar quente e carregado de enxofre, como se a ilha estivesse respirando novamente pela primeira vez em 40 anos. Quando os trabalhadores iluminaram o interior com suas lanternas, encontraram uma cena que parecia congelada no tempo. Em uma única câmara estavam sentados ainda dezenas de soldados japoneses, exatamente onde haviam permanecido. As condições no interior haviam preservado seus corpos. Eles ainda estavam cercados por equipamentos, mochilas e suprimentos. E aquilo era apenas um único cômodo, apenas um. Por mais terrível que tenha sido a missão para os fuzileiros navais americanos, para muitos soldados japoneses, as cavernas e túneis acabaram se transformando em armadilhas mortais. Quando os combates se intensificaram, tropas americanas começaram a usar lança-chamas nas entradas dos túneis, para eliminar posições que, de outra forma, seriam quase impossíveis de atingir. Muitos dos homens lá dentro não tinham qualquer chance de escapar. Enquanto a batalha rugia acima deles, o próprio ar se transformava no inimigo. Os Marines frequentemente ouviam que a ilha já estava praticamente segura, mas eles não imaginavam que sob seus pés ainda havia milhares de defensores escondidos em posições camufladas, observando cada movimento. Atrás de pequenas fendas de tiro abertas na rocha, homens aguardavam obedecendo a uma única ordem. E quando soldados americanos finalmente tentaram penetrar naquele labirinto subterrâneo, encontraram algo que muitas vezes pesava mais sobre a mente do que qualquer combate a céu aberto. O que muitas pessoas ainda hoje não percebem é que Iwo Jima é minúscula. A ilha tem apenas cerca de 8 milhas quadradas, pouco mais que um pequeno pedaço de cinza negra e rocha no meio do Pacífico. E ainda assim, exatamente aquele pequeno pedaço de terra se tornaria, no início de 1945, o palco de um confronto em que cerca de 70 mil homens se chocariam. Não por causa do tamanho, mas por causa da posição. Iwo Jima ficava exatamente no meio de um dos corredores aéreos mais importantes da guerra no Pacífico. Todo bombardeiro B-29 americano que partia para atacar o território japonês precisava passar sobre aquela ilha. Essas aeronaves eram enormes, pesadas e muitas vezes passavam horas no ar antes de chegar ao alvo. Mas muito antes de conseguirem sequer ver o Japão, já haviam sido detectadas. Estações de radar instaladas em Iwo Jima conseguiam identificar as formações de bombardeiros com antecedência. Esses alertas davam aos caças japoneses tempo suficiente para decolar e interceptar os aviões ainda muito longe sobre o oceano. Muitos desses encontros terminavam em batalhas aéreas caóticas. Bombardeiros eram atingidos, motores falhavam, tripulações lutavam desesperadamente para manter suas aeronaves no ar. Mas para muitos deles, não existia um lugar seguro onde pousar.
A distância de volta até as bases americanas era longa demais para aviões danificados. Repetidas vezes, tripulações eram forçadas a abandonar suas aeronaves sobre o Pacífico. Aviões desapareciam no mar. E com eles, desapareciam tripulações inteiras. Assim, a campanha de bombardeio americana contra o Japão começava a perder cada vez mais aviões e homens. Estrategistas americanos logo perceberam que aquela pequena ilha vulcânica era como uma rolha presa no gargalo de toda a ofensiva aérea. Enquanto Iwo Jima permanecesse em mãos japonesas, os bombardeiros continuariam ameaçados durante todo o trajeto. Mas se a ilha fosse conquistada, os radares poderiam ser destruídos, os caças japoneses seriam afastados e os próprios aeródromos da ilha poderiam ser utilizados. Bombardeiros danificados poderiam pousar ali em vez de cair no mar. O cálculo parecia claro, mas a liderança japonesa já havia feito exatamente o mesmo cálculo. Em Tóquio, sabia-se perfeitamente que os americanos acabariam vindo. Ninguém acreditava seriamente que Iwo Jima poderia ser mantida para sempre. E foi justamente dessa conclusão que nasceu uma outra ideia. Se a ilha não podia ser salva, ela poderia pelo menos se transformar em um lugar onde o inimigo pagaria um preço tão alto que talvez pensasse duas vezes antes de tentar invadir o próprio Japão. Por isso, em junho de 1944, muitos meses antes da invasão começar, um general foi enviado para aquela ilha. Seu nome era Tadamichi Kuribayashi. A missão dele foi descrita de forma incomumente clara. Ele deveria garantir que cada metro daquela ilha custasse o máximo possível aos americanos. Kuribayashi tomou decisões que inicialmente chocaram até seus próprios oficiais. Em vez de construir defesas diretamente nas praias, como o exército japonês havia feito em quase todas as outras ilhas do Pacífico, ele ordenou algo completamente diferente. As defesas da praia deveriam ser abandonadas. Todas as posições principais deveriam ser transferidas para o interior da ilha. E, acima de tudo, deveriam ser construídas debaixo da terra. Muitos de seus oficiais inicialmente não entenderam essa ordem. Em Tóquio esperavam-se defesas clássicas ao longo da costa, trincheiras, baterias de artilharia, posições de metralhadoras, tudo voltado para repelir um desembarque vindo do mar. Mas Kuribayashi discordava. Anos antes ele havia vivido nos Estados Unidos e viajado pelo país. Aquela experiência lhe deu uma ideia muito clara da força industrial americana e principalmente da imensa capacidade de fogo que os Estados Unidos podiam mobilizar. Ele estava convencido de que, antes de qualquer desembarque, a Marinha Americana bombardearia a ilha durante dias. Se todas as defesas estivessem concentradas nas praias, seriam destruídas antes mesmo de o primeiro Marine pisar na areia. Então ele escolheu uma estratégia que quase nenhum comandante japonês havia tentado naquele ponto da guerra. Ele permitiria que os americanos desembarcassem, sem resistência imediata, sem fogo defensivo visível. E somente quando um número suficiente de soldados estivesse reunido na praia é que o verdadeiro combate começaria. Durante os meses seguintes, seus homens começaram a escavar a ilha por dentro. Com ferramentas simples, picaretas, pás e explosivos limitados, eles abriram túneis na dura rocha vulcânica. Dia após dia, semana após semana. O trabalho era brutal. A temperatura no subsolo frequentemente atingia níveis extremos. Gases sulfúricos irritavam os pulmões e faziam os olhos arder. Muitos soldados precisavam trabalhar usando máscaras de gás enquanto golpeavam a rocha. Mas apesar dessas condições, um gigantesco sistema subterrâneo começou lentamente a tomar forma. Túneis que se estendiam por quilômetros conectavam bunkers, posições de artilharia, postos de observação, depósitos de munição, enfermarias e centros de comando. Cada setor era projetado para proteger outro. Se um bunker fosse atacado, o fogo poderia vir de uma direção completamente diferente. Ao longo de 8 meses, surgiu uma rede subterrânea que atravessava grande parte da ilha. Alguns trechos ficavam profundamente enterrados. Outros terminavam em pequenas aberturas camufladas que, do lado de fora, eram quase impossíveis de perceber. Em 11 de fevereiro de 1945, Kuribayashi estabeleceu um prazo final. Até aquela data, a
maior parte das obras deveria estar concluída, porque ele sabia que a invasão estava próxima. Poucos dias depois, navios americanos começaram a se aproximar da ilha. Vista de cima, Iwo Jima parecia quase abandonada. Areia negra, rochas ásperas e o cone escuro do vulcão Suribachi erguendo-se sobre o mar. Não havia nenhum sinal visível de que, sob aquela superfície, mais de 20 mil soldados aguardavam em suas posições. Seus canhões estavam alinhados. As distâncias até os possíveis pontos de desembarque haviam sido calculadas com precisão, e cada soldado havia recebido a mesma ordem: deixem-nos desembarcar. Deixem que pensem que será fácil. Na manhã de 19 de fevereiro de 1945, o ataque começou. Antes mesmo do nascer do sol, navios de guerra americanos abriram fogo. Encouraçados, cruzadores e destroyers posicionaram-se ao longo da costa e começaram a bombardear a ilha com milhares de projéteis. Explosões rasgavam o solo negro. Colunas de fumaça e poeira subiam em nuvens densas. Visto do convés dos navios, Iwo Jima logo parecia uma paisagem morta, como se nada vivo pudesse ter sobrevivido ali. Durante horas, o bombardeio continuou. Encostas inteiras foram dilaceradas. Rochas se estilhaçaram. Poeira cobriu tudo. Muitos observadores americanos estavam convencidos de que qualquer defesa ali já havia sido completamente destruída. Pouco antes das 9 da manhã, os primeiros barcos de desembarque começaram a se aproximar da praia. Às 8 horas e 59 minutos, os primeiros Marines pisaram na areia negra. Onda após onda seguiu atrás. Nas primeiras horas, quase 30 mil soldados americanos chegaram à ilha, e imediatamente algo pareceu errado. Não havia fogo de metralhadoras, nenhum morteiro, nenhuma artilharia, nenhuma resistência, apenas silêncio. Muitos Marines lembrariam depois que esse silêncio foi mais perturbador do que qualquer batalha. O cabo Charles Chuck Lindbergh, um operador de lança-chamas do 28º Regimento de Marines, disse anos depois que nunca havia sentido algo tão inquietante. Depois de um bombardeio tão devastador, todos esperavam ser atingidos assim que saíssem dos barcos. Mas, em vez disso, eles avançavam por uma paisagem estranhamente quieta. O solo tornava tudo ainda mais difícil. A areia vulcânica era macia e profunda. Cada passo fazia as botas afundarem. Veículos e tanques tinham dificuldade para avançar. Era quase impossível cavar trincheiras, porque a areia simplesmente desmoronava de volta. Cada vez mais Marines se acumulavam na praia, enquanto novos barcos traziam homens e equipamentos. Milhares de soldados estavam agora em uma área aberta, praticamente sem cobertura. Então Kuribayashi deu a ordem. Em segundos, o inferno começou. Posições de artilharia, escondidas no interior da ilha, abriram fogo. Granadas começaram a cair em rápidas sequências. Metralhadoras dispararam de bunkers escavados diretamente na rocha. Muitas dessas posições estavam tão bem escondidas que quase não haviam sido danificadas pelo bombardeio anterior. Tudo havia sido preparado. Os campos de tiro tinham sido calculados semanas antes. Cada parte da praia já havia sido marcada como zona de alvo. Quando as armas começaram a disparar, milhares de Marines estavam exatamente nesses pontos. A praia se transformou em minutos em um caos de explosões, poeira e gritos. Balas atingiam a areia. Estilhaços rasgavam os corpos. Fumaça pairava no ar, misturada com o cheiro de enxofre e metal queimado. Do vulcão Suribachi também surgiu fogo repentinamente. Muitos soldados americanos acreditavam que aquela área havia sido completamente destruída pelo bombardeio, mas metralhadoras começaram a disparar de aberturas escondidas na rocha. Marines eram atingidos pela frente, pelos flancos e às vezes até por trás, quando tiros vinham de direções inesperadas. O enfermeiro da Marinha John Bradley, que mais tarde apareceria na famosa fotografia do hasteamento da bandeira em Suribachi, lembraria naquelas primeiras horas como um turbilhão caótico. Feridos gritavam por socorro. Areia negra caía dentro de ferimentos abertos. E o gosto metálico do sangue parecia encher o ar. Não havia uma linha de frente clara, nenhuma fileira visível de defensores, apenas explosões, impactos e corpos espalhados na areia. Mesmo assim, os Marines começaram lentamente a avançar, passo por passo, da praia em direção ao interior da ilha.
Cada colina, cada rocha, poderia esconder uma posição inimiga. Bunkers tinham que ser destruídos um a um com granadas ou lança-chamas. Mas algo estranho continuava acontecendo. Um bunker destruído pela manhã, às vezes voltava Jai a disparar durante a noite. Soldados japoneses moviam-se pelos túneis sob a ilha e retornavam a posições que já haviam sido consideradas seguras. Eles atacavam, desapareciam e surgiam em outro lugar. Eles não avançavam em massa, não fugiam, eles esperavam. No dia 23 de fevereiro, a bandeira americana foi finalmente hasteada no topo do Monte Suribachi. A fotografia desse momento se tornaria uma das imagens mais famosas da guerra. Mas algo que muitas pessoas esquecem é que aquela foto foi tirada apenas no quarto dia da batalha. A luta ainda duraria 36 dias no total. Enquanto câmeras capturavam a imagem da bandeira, combates violentos continuavam em outras partes da ilha. As cadeias de colinas centrais e o norte da ilha ainda nem haviam sido alcançados. E a parte mais perigosa da batalha estava apenas começando, porque agora os Marines tentariam entrar no reino subterrâneo que Kuribayashi havia criado. E lá embaixo, algo os aguardava, algo para o qual ninguém estava realmente preparado. No início de março, os relatórios enviados à liderança americana começaram a soar quase otimistas. Na superfície, cada vez mais posições japonesas estavam caindo. Algumas colinas já haviam sido declaradas seguras. Pontos importantes de defesa eram marcados nos mapas como destruídos. Nos relatórios militares, parecia que a ilha logo estaria completamente sob controle. Mas a realidade era diferente. As perdas continuavam altas. Todos os dias ainda morriam Marines. Patrulhas eram atacadas repetidamente, mesmo em áreas que supostamente já tinham sido limpas. A razão para isso estava debaixo da terra. Quando unidades americanas começaram a penetrar nos túneis, rapidamente perceberam que estavam entrando em um tipo de campo de batalha completamente diferente. O soldado Douglas Jacobson, que mais tarde receberia a medalha de honra por suas ações na superfície, lembraria depois que lutar dentro daqueles túneis era algo totalmente diferente de qualquer treinamento que ele havia recebido. Aqueles túneis não eram cavernas isoladas. Eles eram um sistema, uma rede inteira. Se uma posição fosse atacada, os defensores podiam simplesmente desaparecer por outro corredor e reaparecer em um ponto completamente inesperado. Para os Marines, a luta muitas vezes começava no momento em que encontravam uma abertura na rocha. A primeira coisa que se percebia ao entrar era o calor. O ar dentro dos corredores era pesado, parado e úmido. O cheiro de enxofre queimava no nariz e na garganta. Depois de poucos minutos ali dentro, o suor começava a escorrer, mesmo que o soldado estivesse quase imóvel. Lanternas eram muitas vezes a única fonte de luz, mas seus feixes desapareciam rapidamente na poeira escura. As paredes eram de rocha vulcânica bruta. Em muitos lugares, ainda era possível ver as marcas das ferramentas usadas pelos homens que haviam escavado aqueles túneis meses antes. A umidade se acumulava sobre a pedra. Em alguns pontos, havia manchas escuras que ninguém queria observar por muito tempo. Até os sons se comportavam de maneira estranha ali embaixo. Um passo distante podia parecer vir logo atrás. Um sussurro podia viajar pelos corredores. E às vezes o pior de tudo era o silêncio, porque o silêncio podia significar que alguém estava esperando a poucos metros dali. Então havia o cheiro, suor, pólvora, enxofre e por baixo de tudo isso, um odor doce de decomposição que parecia grudar na boca e nunca desaparecer completamente. Por isso, os Marines se moviam geralmente em pequenos grupos. Avançavam curvados pelos corredores estreitos. Armas prontas, cada passo cuidadosamente calculado. O ar era tão pesado que alguns homens sentiam que não conseguiam respirar profundamente. E a qualquer momento, uma granada poderia rolar por um corredor lateral. Às vezes, o primeiro som era apenas um leve arrastar sobre a pedra. Depois, um pequeno tilintar metálico quando a granada tocava o chão.
e então restavam apenas segundos. Em outros momentos, soldados japoneses empurravam placas de pedra camufladas e abriam fogo a poucos metros de distância. Salas que horas antes estavam vazias podiam subitamente estar cheias de defensores novamente. Os túneis permitiam que eles se reposicionassem constantemente. Eles apareciam, atacavam e desapareciam. Para muitos Marines, esse tipo de combate era ainda mais difícil de suportar do que a batalha em campo aberto. Em terreno aberto era possível ver de onde vinham os tiros. Era possível reagir, era possível se orientar. Debaixo da terra era diferente. Ali, cada curva podia ser mortal. A escuridão pressionava a mente. O calor drenava a energia. O suor escorria para os olhos. Mas ninguém podia limpá-lo, porque as duas mãos estavam ocupadas segurando a arma. E muitas vezes o primeiro sinal de que não estavam sozinhos era apenas o brilho repentino de um disparo no escuro. Depois de alguns dias, os comandantes americanos começaram a perceber que tentar explorar todo o sistema de túneis custaria muitas vidas. Então, a estratégia mudou. Em vez de entrar nos túneis, as unidades americanas começaram a destruir sistematicamente suas entradas. Tanques Sherman equipados com lança-chamas, apelidados pelos Marines de Zippos, avançavam lentamente. Sob cobertura de outras tropas, direcionavam jatos de fogo para dentro das aberturas dos túneis, entradas de bunkers. Combustível em chamas penetrava nos corredores. O fogo se espalhava pelo interior e a fumaça preenchia os espaços estreitos. Em muitos casos, o próprio oxigênio dentro dos túneis era consumido. Depois vinham os explosivos, granadas, pacotes de demolição, blocos de TNT. Eles eram empurrados para dentro das aberturas antes de serem detonados. As explosões faziam tetos desmoronarem. Seções inteiras do sistema de túneis eram seladas. Esse processo era lento. Às vezes levava dias para eliminar completamente uma única posição, mas aos poucos cada vez mais túneis ficavam silenciosos. Em meados de março, as defesas japonesas começaram a se fragmentar. As conexões entre setores eram destruídas. Munição e comida começavam a acabar. Feridos permaneciam na escuridão sem qualquer ajuda médica. Os ataques vindos do interior da ilha se tornavam cada vez mais raros. Mas isso não significava que a batalha realmente havia terminado. Porque o que viria a seguir não seria um encerramento típico de combate. Seria uma decisão baseada em uma convicção tão fria que chocaria até mesmo muitos soldados. Uma convicção simples. Antes de morrer, leve o maior número possível de inimigos com você. Desde o início, o general Kuribayashi sabia que Iwo Jima não poderia ser mantida indefinidamente. Ele mesmo havia dito isso várias vezes, mas acreditava que cada unidade americana que sofresse perdas naquela ilha aumentaria o preço psicológico de uma possível invasão do Japão. Cada soldado morto, cada ferido carregado para um navio, cada carta enviada a uma família do outro lado do Pacífico. Por isso, muito antes da invasão, ele havia estabelecido um princípio que guiaria toda a batalha. Cada defensor deveria eliminar o maior número possível de inimigos antes de cair. Diferente de muitas outras batalhas da guerra no Pacífico, Kuribayashi até proibiu os famosos ataques banzai. Em combates anteriores, unidades japonesas frequentemente avançavam em grandes cargas suicidas. Mas ele sabia que metralhadoras americanas destruiriam esses ataques em poucos minutos. Para ele, isso seria desperdício. Em vez disso, ordenou paciência, esconder-se, esperar. Atacar apenas quando o ataque pudesse ser realmente mortal e depois desaparecer novamente. Essa estratégia tornou a batalha de Iwo Jima tão incomum. Mesmo quando grandes partes da ilha já estavam sob controle americano, nunca houve um momento em que a resistência simplesmente colapsou. Não houve bandeira branca, não houve rendição oficial. O inimigo ainda estava em algum lugar sob a terra. No dia 25 de março de 1945, um dia antes de a ilha ser oficialmente declarada segura, tudo parecia relativamente calmo à primeira vista. Muitos soldados americanos estavam exaustos. Alguns
descansavam. Outros escreviam cartas para casa. Perto de um dos aeródromos, várias unidades americanas estavam acampadas em tendas. Mas em uma ravina que os soldados chamavam de The Gorge, cerca de 300 soldados japoneses se reuniram naquela noite. Eles se moveram silenciosamente pelos últimos túneis ainda abertos. Muitos já não tinham rifles. Alguns carregavam apenas pistolas, outros espadas ou facas. Pouco depois da meia-noite, eles emergiram do solo, sem gritos, sem ordens. No luar, começaram a avançar em direção ao acampamento americano. Os primeiros sentinelas perceberam tarde demais. Alguns soldados americanos morreram antes mesmo de acordar. Outros despertaram com gritos quando o ataque começou. Na escuridão, o combate rapidamente virou uma luta corpo a corpo caótica. Homens agarravam qualquer coisa que encontrassem. Rifles, ferramentas, punhos, disparos iluminavam brevemente a noite e desapareciam novamente. A luta durou horas. Quando o sol nasceu, mais de 100 soldados americanos estavam mortos ou feridos. Muitos dos atacantes também estavam mortos. Corpos jaziam lado a lado, alguns ainda agarrados uns aos outros. Acredita-se que o próprio general Kuribayashi tenha morrido nesse último ataque, mas seu corpo nunca foi identificado com certeza. Ele havia removido todas as insígnias de patente e lutou como um soldado comum. No dia seguinte, 26 de março de 1945, os Estados Unidos declararam oficialmente a ilha segura. Não houve cerimônia de rendição, nenhum documento, nenhuma entrega formal, apenas uma decisão administrativa. A batalha estava encerrada.